Queridos irmãos, que bom estarmos mais neste momento juntos, diante da palavra do Senhor, para poder ouvir um pouquinho o que Ele quer para nós, para o nosso caminho. Obrigado você que tem nos acompanhado nesses dias, que possa ter aproveitado bastante as experiências que os irmãos têm trazido da meditação da palavra. Olha, fique aí sempre conosco, vai ser através desse canal que muitas vezes vamos poder aí nos encontrar, poder escutar um pouquinho a palavra junto, meditar e pedir que o Senhor possa trazer esta luz para os nossos caminhos. Nós estamos em tempo de preparação, então, para Pentecostes. Então a igreja vai passando, fazendo este caminho justamente de podermos aprofundar um pouquinho naquilo que o Senhor nos diz deste Espírito, desse Paráclito, desse Espírito da verdade. Pedimos que Ele possa ser como presença sempre constante na nossa vida. Por isso quero te convidar a meditar de forma especial neste domingo. João capítulo 14, do versículos de 15 a 21. Pedimos ao Senhor que possa nos iluminar e a palavra de Deus vai nos dizer assim: Se me amais, observareis os meus mandamentos, e rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Paráclito, para que convosco permaneça para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode acolher, porque não vê e nem o conhece. Vós o conheceis, porque permanece convosco. Não vos deixareis órfãos, eu virei a vós. Ainda um pouco, e o mundo não mais me verá. Mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Nesse dia compreendereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quem tem meus mandamentos e os observa é que me ama, e quem me ama será amado pelo meu Pai. Eu o amarei e manifestarei a ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, a palavra justamente vem nessa preparação. A palavra vai começar a nos dizer assim: se vós me amais. É uma pergunta que nós podemos fazer todos os dias diante do Senhor. Quando nós levantamos, podemos nos perguntar: amamos a Deus? Quando nós vamos terminando o nosso dia, podemos fazer a mesma pergunta que nos leva: será que amamos a Deus? E aí poderíamos perguntar: como nós podemos medir se nós amamos a Deus? Como nós podemos perceber se o nosso amor por Deus é verdadeiro? Poderíamos pensar em tantas maneiras, formas, no nosso dia a dia, aquilo que tem passado, se nós amamos a Deus. E ele coloca uma condição: se me amais, observareis os meus mandamentos. Ou seja, se você me ama, você escuta então a minha palavra. Você ouve a minha palavra. Ou seja, uma das condições, então, para você amar a Deus é ter a palavra dele. Como a gente poderia, por exemplo, pensar que amamos uma pessoa se nós nem guardamos a palavra dele? Percebam, meus caros, que esse talvez é um grande dilema. Se a gente fosse olhar para as nossas realidades, a gente, quando vai perdendo o amor e os outros percebem que nós estamos deixando de amá-los, é porque, na verdade, está faltando esta escuta daquilo que se fala. Não é verdade? Se nós pegarmos, então, os relacionamentos, por exemplo, matrimoniais, quando eles começam a caminhar para um desfecho ruim? Quando eles começam a perder o seu horizonte? Quando, então, o outro já não escuta. Não é assim? Ou seja, quando eu não observo mais a palavra do outro. Quando eu ouço a palavra, sei até do que o outro gosta, sei do caminho que o outro deseja, mas eu não escuto a palavra dele. Às vezes são coisas simples, às vezes o outro gosta ali daquela cama bem arrumada, gosta do lençol bem posto, gosta daquele tipo de travesseiro. Às vezes você até sabe, mas você finge não escutar esses desejos. Ou aquele outro te pede um favor, você sabe daquele favor, sabe daquele desejo, mas você não escuta. Ou então você escuta aquele monte de coisa que te dizem,
mas você não se importa mais com aquilo. Ou você está cansado de ouvir sobre aquilo. É mais ou menos assim como nós passamos muitas vezes a realidade matrimonial nas nossas famílias, realidade de relacionamentos, aonde nós não escutamos mais a palavra do outro, isso se espelha na palavra de Deus, porque às vezes também nós ouvimos a palavra de Deus. Também muitas vezes nós sabemos o que Deus quer. Sabemos a direção. Mas muitas vezes o que nós fazemos é que deixamos isso de lado. Deixamos isso como algo importante, mas nós não colocamos aquela palavra que nós ouvimos em prática. Ou seja, quantas coisas Deus tem nos dito? Quantas coisas a palavra de Deus vem nos falar, e olha que na palavra de Deus nós encontramos tantas direções, mas o que você tem guardado da palavra de Deus? O que você lembra que tem iluminado o teu dia? Essa é uma pergunta que pode fazer justamente a gente pensar o quanto nós temos amado. Lembra daquele amor, quando você está ali envolvido naquele amor? Às vezes você olha para aquela pessoa e tudo que ela te diz, você guarda. Antigamente se guardava os bilhetes, as cartas. Tem muitos casais que podem dizer isso, das cartas que guardam, das experiências que viviam. Hoje nós temos uma série de coisas. Temos o WhatsApp, troca, se guarda um pouco. Guarda muito-se mais hoje imagens, áudios. Hoje podemos dizer que nós estamos numa sociedade onde as palavras perderam a força. Hoje você ouve tantas coisas, às vezes você fica até perdido. Às vezes temos opiniões tão diversas, de tantas formas, que parece que nós não encontramos a verdade, não é? Quantas vezes você vê um noticiário, pode ver um outro noticiário e parece que os dois estão falando coisas certas de forma diferente, mas tem opiniões totalmente diferentes. E vale por tudo aquilo que nós temos vivido nos últimos tempos. Aonde está a verdade? O que é correto? Era a pergunta justamente que vai ser feita a Jesus. Quem é a verdade? O que é a verdade? E aí, essa é a verdade. E quando nós pegamos aquilo que é verdade e aquilo começa a fazer parte da nossa vida, a gente começa a olhar para as coisas e começa a ter mais clareza daquilo que nós devemos fazer. Enfim, precisamos acostumar a ouvir essa voz. Por isso, quanto tempo você tem dedicado a escutar a voz da palavra de Deus? Já louva a Deus porque nós estamos aqui. Com certeza você já é alguma pessoa que já faz um caminho, talvez faça um caminho muito mais profundo do que nós que estamos aqui dentro da comunidade. Mas quanto tempo nós temos aproveitado aquilo que é a palavra de Deus? Quanto tempo você tem parado ali com aquela palavra sozinho e escutado Deus? Às vezes a gente não consegue entender, mas isso não é importante, porque muitas vezes uma pessoa que nós amamos, ela diz coisas que a gente não entende, a gente guarda no coração, a gente espera aquela coisa então fazer sentido daqui a um tempo. Maria é um exemplo disso. Talvez nós precisamos então fazer um caminho com Maria. É preciso guardar então a palavra de Deus, acostumar. Deus, ele nos fala de muitos modos, através da sua palavra, é o modo mais eficaz. Fala através do seu magistério, da igreja, que muitas vezes vai dizer uma direção, dar-nos uma direção através dos seus documentos. Deus vai nos falar pelo cotidiano das coisas, pela criação. E Deus pode nos falar dentro de nós. Aquela voz interior que parece dizer-nos que algo está errado, nos indicar um caminho, uma intuição que parece levar-nos ao amor.
E nós guardamos aquilo porque Deus então está comunicando algo para nós. Quantas vezes esta voz aparece nos momentos em que você tem que se voltar para o outro e pedir perdão? Porque aqui a palavra ela vai falar isso. Se nós guardarmos o seu mandamento, virá o Paráclito, para que permaneça conosco para sempre. Imagine então a presença de Deus que permanece conosco para sempre. O Paráclito que não passa. Essa experiência. Todos nós já provamos um pouco desta voz interior, que de repente leva você a fazer coisas que talvez você não imaginava, mas no qual o fruto é o amor. Lembro de uma experiência de uma missionária, estava voltando da faculdade, talvez você foi por muito tempo, frequentou a faculdade, ou até está frequentando, talvez por esse período, talvez fazendo um pouco online, mas enfim, ela estava voltando da faculdade e aquele momento em que aquela voz interior fala conosco e ela escutava dentro dela que era necessário, era como uma intuição, algo que não se explica, porque não parece a sua vontade, nem parece algo errado. Mas enfim, a voz dizia algo como entrar dentro de um pet shop e ela ficava perguntando o que eu vou fazer aqui, né? Ela entrou no pet shop, olhou, percebeu aquele lugar e se perguntou, o que eu estou fazendo aqui? Senhor, por que o Senhor me trouxe aqui? Ela olhou, percebeu que não tinha nada demais, provavelmente coisa da cabeça dela, virou para ir embora e aí toca alguém no ombro dela e diz, você é missionária, não é? Ela disse, sou sim. Nossa, a mulher fala, nossa, eu estava rezando a Deus que eu precisava falar com alguém. Eu estava precisando muito. E quando eu te vi, pensei em você. E aí ela respondeu, pois é, eu estava aqui esperando você. Verdadeiramente, era Deus que tinha colocado ela naquele pet shop para encontrar com aquela mulher. Elas foram para o ponto, que tinham que pegar um ônibus, e ela começou a contar as histórias das dificuldades, das lutas, daquilo que precisava perdoar, passar por algumas dificuldades que estava vivendo na família. E dentro daquela missionária havia um outro impulso que dizia para ela assim, reza por ela, reza por essa pessoa. E ela falava assim, mas Senhor, aqui na rua, no meio das pessoas, e aquela voz, reza. E de repente a pessoa terminou de partilhar, ela disse, posso rezar por você? E a pessoa surpreendida assim disse, mas aqui, no meio da rua, no ponto, né? Parece ter lido já a discussão dela com Deus. E ela disse, a gente pode ir até ali, na esquina, ali ninguém vai ver, eu posso rezar pela senhora. E aí a missionária começou a rezar, começou a sentir uma dor no braço, no ombro, e a missionária sentia que Deus queria curar mesmo dessa dor no ombro, dessa enfermidade, só que aparentemente a mulher não tinha nada. Então, a missionária falou com ela, você tem algum problema no braço? E ela começou a chorar, porque ela realmente tinha um problema desde nova no braço, um problema que não se resolvia e que muitas vezes tirava dela o sono, tirava dela muitas forças, porque era muito dolorido. E ela então falou assim, então Deus está querendo te curar, eu creio que Deus quer te curar. E começou a rezar. E depois de rezar, falou assim, agora levanta o seu braço. E ela não conseguiu levantar o braço. E veio então mais uma palavra, perdão. A missionária falou assim, olha, Deus quer te curar desse braço, mas Ele precisa que você, ela tinha contado a história, possa perdoar essas pessoas. Vá, peça perdão a essas pessoas, eu tenho certeza que o Senhor irá curar você. E a mulher um pouco assim, chocada, despediu, foram embora. E depois tinha uma missa na semana seguinte na nossa casa de formação, em São Paulo. E essa mulher foi nessa missa e viu a missionária. E lá de longe já começou a acenar para a missionária, levantando a mão, mostrando que estava curada. E muito alegre, chegou perto da missionária e disse, eu consegui pedir perdão, eu consegui perdoar, eu consegui perdoar.
E aí Deus então tinha realizado aquela cura. Mas aquilo ali aconteceu porque se ouviu então uma voz que estava ali dentro. Essa voz está dentro de cada um de nós porque a palavra justamente nos diz que Ele e o Pai, Jesus e o Pai, virá até nós. Quem tem os meus mandamentos e os observa é que me ama. E quem me ama será amado por meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei a Ele. Eu o amarei e manifestarei a Ele. São as manifestações de Deus. Quantas vezes nós desejamos que essa manifestação alcance a nossa família, alcance o nosso trabalho. Primeiro, então, nós precisamos ir até o Senhor, pegar a Sua palavra, escutar a Sua palavra. Depois, no silêncio, no momento de oração, diante até mesmo do Santíssimo, ou no lugar do seu quarto, faça a mesma coisa, silencie. Deus, Ele costuma mostrar-nos o caminho. Aquela voz que você vai costumar ouvir dentro de você. Uma voz que muitas vezes, como eu disse, te desafia. Mas você vai vendo que ela vai produzindo dentro de você um fruto bom. Por isso, é bom sempre nos aproximarmos. De repente, nós vamos descobrindo o que Deus gosta, quais são os sonhos de Deus, os desejos de Deus. Já se perguntou sobre isso um pouco? Quais são os desejos de Deus para você? Quais são os sonhos de Deus na tua vida? E na sua família? Quais são eles? Talvez a palavra de Deus possa te dizer um pouco sobre isso. Talvez Deus possa te falar sobre isso quando tu pegares a palavra e guardar. De repente você vai começando a entender a Deus, começando a entender os seus caminhos. E de repente a intimidade vai crescendo e mesmo que você nem mesmo ouça a palavra dele, muitas vezes a palavra dele já se configurou em você. É como aquele casal que agora não precisa mais de palavras, se comunica com olhares. E aí aquela pessoa faz uma ação ruim contra você, aquele outro te diz uma palavra atravessada, e você é capaz de olhar a presença de Deus que está lá dentro dele e amá-la. E quando você vai lá e ama essa presença que está dentro dele, você já entende tudo o que Deus quer, sem o Senhor ter dito uma só palavra. Porque você já sabe o que Ele deseja. Se nós aprendemos a ouvir ao Senhor, aprenderemos também a ouvir aos irmãos. Se aprendemos a ouvir os irmãos, podemos resgatar aquilo que nós perdemos do amor. Faça isso com as pessoas perto de você. Você vai entender que muitas das pessoas podem ser curadas simplesmente porque você as escuta. Porque a escuta é um grande gesto de amor. Se os homens são capazes de compreender isto, imagine Deus, que através da palavra vai te ensinando a justamente a escutá-lo. Quero deixar esse convite para você nesta semana e te convidar a mergulhar nesta palavra. Se prepare para justamente acolher o Espírito. Comece acolhendo Ele aí, dentro do seu coração, na profundeza do teu coração, na profundidade do teu coração. Pedimos a Deus essa graça, peço a Deus que possa abençoá-los, que possa mesmo acompanhá-lo. E que esta graça de que Ele possa ser uma manifestação na nossa vida. Não para que nós possamos ser grandes, mas para que sempre Ele possa crescer cada vez mais no nosso meio. Deus abençoe, que possa, Senhor, juntos, possamos percorrer esses caminhos. Amém. Deus abençoe. Pai,
Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço a todos.